Estamos aqui com a desembargadora Deise Andrade, que vai conversar conosco sobre como o Tribunal de Justiça de Pernambuco está enfrentando a situação da violência doméstica contra a mulher. Doutora Deise, quantas varas da mulher existem no estado de Pernambuco? Em Pernambuco, nós temos 10 varas especializadas de crimes de violência contra a mulher. Elas estão distribuídas, 3 aqui na capital, 3 em Recife. As outras estão distribuídas entre a região metropolitana e o interior do estado, na cidade de Petrolina, na cidade de Caruaru e as outras em Cabo, Jaboatão, Camaragibe, Olinda e Igaraçu. Como o tribunal está trabalhando para dar mais celeridade aos processos que envolvem a violência doméstica contra a mulher? Nós aqui do Tribunal de Justiça de Pernambuco temos um esforço muito grande, em agilizar a tramitação desses processos, o julgamento dos processos. Nós sabemos a dificuldade que é e o aumento dessa violência contra a mulher. Então, há um compromisso constante e sistemático do Tribunal de Justiça nessas questões que envolvem a agilização dos processos. E essa agilização passa para além do estímulo e da continuidade dos processos, dos julgamentos dos processos. Nós também fazemos parte de um programa que foi criado pelo Conselho Nacional de Justiça, em que os tribunais fazem um esforço concentrado para aumentar a quantidade de processos que são julgados, audiências que são feitas, medidas protetivas que são concedidas, que são apreciadas. E esse programa, ele acontece 3 meses do ano, além do restante do ano todo, em 3 meses especificamente, nós elegemos 3 meses para dar uma atenção redobrada no enfrentamento desses processos que envolvem a violência contra a mulher. E isso acontece especificamente nos meses de março, que aí tem o aspecto simbólico por conta do Dia Internacional da Mulher, no mês de agosto, que é o mês em que se comemora a promulgação da Lei 11.340, que é a lei conhecida como Maria da Penha, e no mês de novembro, que tem um período de 16 dias de ativismo da não violência contra a mulher. Então, esses 3 meses foram os meses escolhidos para que houvesse em todos os tribunais, e Pernambuco não fica de fora disso, um esforço maior na agilização desses processos, na designação das audiências, na prolação das sentenças, na apreciação das medidas protetivas, para além de um esforço maior que é feito entre as equipes que trabalham e que atuam nas varas formadas por psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, que também fazem ações com a comunidade e com a sociedade, de esclarecimentos, de palestras, de seminários, enfim. Esses meses eles são realmente dedicados para que a visibilidade no enfrentamento da violência contra a mulher esteja sempre presente em nós. Doutora Deise, a senhora falou antes sobre as cidades em que existem varas especializadas de violência contra a mulher. Mas se a pessoa não morar numa dessas cidades, como é que ela faz para ter a proteção da justiça? Muito boa essa sua pergunta, porque geralmente as pessoas ficam preocupadas. Então quer dizer que somente nesses locais a mulher tem a proteção? Não, não é bem assim. Nas outras cidades onde não existe vara especializada, existe o juiz da comarca, que é o juiz que atua na área criminal, e ele também trabalha nesses processos. Inclusive, eles também integram esses 3 meses que nós fazemos esse programa da Justiça pela Paz em Casa. Todo o Estado é envolvido também nesse programa para dar uma atenção diferenciada a esses processos. E é interessante também lembrar que não só os juízes atuam, mas também os desembargadores, eles julgam os processos, os recursos que chegaram no tribunal contra as decisões do juiz. Também naqueles meses nós damos uma atenção diferenciada para aumentar a produtividade e também o julgamento desses processos. Desembargadora, como é que o Tribunal de Justiça de Pernambuco está enfrentando a questão da violência contra a mulher no âmbito do Estado, no âmbito da organização, da estrutura do tribunal? Olha, o Tribunal de Justiça de Pernambuco, a exemplo de outros estados, possui uma coordenadoria da mulher em situação de violência doméstica contra a mulher. E o que é que significa essa coordenadoria? O Conselho Nacional de Justiça, ele implementou a criação dessas coordenadorias
por todos os tribunais. Nós, recentemente, estruturamos essa coordenadoria com um espaço físico bem adequado e uma resolução, a Resolução 414, que foi publicada e aprovada pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, criando a estrutura de pessoal e os núcleos importantes para que nós tenhamos uma atuação mais efetiva no combate à violência contra a mulher. E é interessante dizer que essas coordenadorias, elas chegam como o braço gestor da presidência do tribunal para a temática que é o enfrentamento da violência contra a mulher. É uma área que nós não julgamos processos, é importante esclarecer à população, nós não julgamos processos na coordenadoria. Nós somos, de fato, essa gestão do judiciário no que diz respeito ao enfrentamento da violência contra a mulher. E atuamos, na verdade, para aumentar a estruturação das varas, dar suporte aos juízes que atuam nessa temática, trabalhar com o aspecto da capacitação de magistrados e servidores no tema que envolve a violência contra a mulher. Enfim, é esse braço gestor que atua exatamente nesse enfrentamento. Doutora, mas aqui em Pernambuco, já existe algum projeto específico para atuar na prevenção? Na verdade, a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, que eu falei no início, ela tem um efeito bem pedagógico. E dentre as determinações que ela colocou, né, quando foi promulgada, e que está lá no texto, previsto no texto da lei, tem o aspecto da prevenção, como você muito bem lembrou agora. E essa prevenção envolve ações, até nas escolas mesmo, para trabalhar essa desconstrução, tanto de uma cultura machista, de comportamento, e também para trabalhar com os homens agressores. E é importante lembrar que quando a gente fala no trabalho com os homens agressores, isso não significa dizer que ele vai ficar fora da responsabilidade dele do crime que ele cometeu naquela agressão. Não significa isso. Ele continuará sendo responsabilizado pelo crime que cometeu, ele continuará respondendo o processo, mas ele poderá ser incluído num programa que é exatamente essa desconstrução desse comportamento dele machista, né, e patriarcal, que ele vem, às vezes, trazendo desde a infância e reproduzindo essa violência. E por que é isso? Para além de ser o que a própria lei exige, né, de todo o judiciário, é também, recentemente, houve uma pesquisa que a psiquiatria fez, em que ela constatou que 75% dos homens agressores, eles são passíveis de recuperação. Ora, esse dado é um dado bastante relevante. E a gente percebe que, geralmente, que às vezes acontece do homem ter uma medida protetiva, por exemplo, às vezes ter até mais de uma medida protetiva, e a gente se surpreender porque a vítima não é a mesma mulher. Às vezes é uma medida protetiva em que tem 3, 4 mulheres que são alvo daquela medida protetiva. O que é que a gente chega à conclusão? Que aquele homem, ele precisa de um tratamento, porque ele está sendo um reprodutor de violência. A cada relacionamento que ele for, ele vai reproduzir aquele mesmo comportamento, que às vezes foi acostumado a ver quando era criança, quando era adolescente, viu o pai agredindo a mãe, viu o avô, viu o tio. A própria mulher, às vezes, fica naquele relacionamento abusivo, porque também viveu num contexto de violência, em que assistiu uma avó, uma mãe, uma tia, então termina achando que aquilo é natural. E o que a gente estimula que as pessoas façam é que realmente não encarem isso com naturalidade. A violência, o relacionamento abusivo, ele precisa ser cerceado. A mulher não pode continuar nesse ciclo de violência. E para finalizar, doutora Deise, quais são os seus projetos futuros à frente da Coordenadoria Estadual? A gente tem muitos projetos, né? E eu diria que talvez seja a expectativa maior de toda a população é exatamente a ampliação das varas especializadas em violência contra a mulher. E quando eu falo em ampliação, o ideal seria não precisar ter varas especializadas, né? Mas a gente tem que pensar em chegar com equipamento de justiça onde o cidadão está, onde a cidadã está. E isso passa efetivamente por instalar varas especializadas em outras cidades, em outras regiões, para chegar mais para o interior do estado e poder contemplar toda a população. E pode ser feito isso até dando o que a gente chama de uma competência regional àquela vara. E o que é que significa essa competência regional? É aquele juiz estar naquela cidade, mas ele também atua nos processos de 2 ou 3 cidades que estão ali naquela região, para que a população seja mais atendida e seja mais beneficiada com o serviço de acesso à justiça. Doutora Deise, para quem está nos assistindo e se quiser saber mais informações, onde pode procurar?
eu sugiro que acesse a página do Tribunal de Justiça de Pernambuco e lá vão encontrar um link específico com o nome Coordenadoria da Mulher. Nesse link estão lá contidas todas as informações de endereços, telefones, que tipo de medida protetiva pode ser solicitada, a localização das varas onde elas estão com endereço específico, os telefones úteis, os projetos que existem desenvolvidos tanto pelo tribunal como pelas varas especializadas, e qualquer pessoa pode acessar a página e obter a informação. E qualquer dúvida que não conseguir encontrar ali, pode telefonar para um dos telefones que estão lá previsto, que será orientada. Doutora Deise, muito obrigada por ter aceitado participar do nosso programa. E você, continue acompanhando o nosso canal. E se você tiver sugestões de temas, entre em contato. Até o próximo vídeo.